Boa tarde para você que está acompanhando a Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado do Paraná. Nós estamos iniciando o programa Gente do Paraná. Junto comigo, o jornalista Oswaldo Sigles. Uma ótima tarde para você também, Oswaldo. Boa tarde para você, Gilmar. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que neste domingo, já depois do almoço, já estão aí descansando. O pessoal que está no litoral, Gilmar? Aqui do estado do Paraná, aproveitando, o litoral paranaense, as praias aqui do nosso estado. Para você que está no interior do estado também, na região oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, muito boa tarde para você de Londrina também, aqui de Maringá, da região noroeste, aqui do estado do Paraná, o pessoal de Ponta Grossa também, Campos Gerais. Estamos chegando com o programa Gente do Paraná, este programa que também quer interagir com você. Você pode participar também, Gilmar, passando aí uma mensagem de WhatsApp no 44-9909-4184. Você pode participar com a gente também. E nas redes sociais, no Facebook, Gilmar Ferreira Maringá e também Oswaldo Sigles JR. Participe com a gente, estamos à disposição também para você que acompanha a gente nesta tarde de domingo, E hoje, mais um programa Gente do Paraná, Gilmar. Com certeza, Oswaldo Sigles. Hoje nós estamos recebendo aqui direto no Hotel Elo, em Maringá. Você que vem a Maringá, também a Curitiba, hospede-se no Hotel Elo. O nosso convidado de hoje é o Willy Taguchi, Oswaldo Sigles. Pois é, o Willy Taguchi, Gilmar, ele é engenheiro, ele é urbanista, ele tem também a especialização em políticas públicas e um ativista das redes sociais, um ativista digital. Nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui no nosso programa de hoje, Gente do Paraná. Com certeza. Um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com a entrevista de hoje com o Willy Taguchi, aqui na Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado do Paraná. A melhor compra de seminovos está aqui, na Edivaldo Veículos, nacionais e importados com a garantia de quem já está no mercado há mais de 30 anos. Financiamento em até 60 meses com taxas especiais, sem entrada. Além de uma grande variedade, você conta com atendimento personalizado. Avenida Anchieta, em frente ao Parque do Ingá. Nós estamos apresentando o programa Gente do Paraná para todo o estado do Paraná, aqui pela Rede Mercosul, a sua Record News. E hoje nós recebemos o Willy Taguchi, nós vamos bater um papo com ele descontraído, vamos falar sobre a sua profissão, é pioneiro aqui na cidade de Maringá, os familiares também da cidade de Canção, e nós vamos falar com ele também a respeito de internet. Ele que é um ativista na internet, não é isso, Oswaldo Sigles? É isso mesmo, Gilmar. E o Willy Taguchi está aqui, vai falar um pouquinho para a gente, Willy? Conta para a gente a sua história na cidade. Ela também tem muito a ver com a política de Maringá, Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Gilmar. É um prazer estar aqui, nossa satisfação pessoal, isso me orgulha muito, nós estamos, a família Taguchi, na 4ª geração em Maringá. Nossos filhos são a 4ª geração de Taguchi aqui na cidade e sempre acompanhando o processo de evolução da cidade, como eu sempre costumo dizer, respirando junto com ela, na alegria e na tristeza, nos bons momentos de Maringá e nos maus momentos. Então a gente vem refletindo isso com muita tranquilidade, mesmo participando do processo político, Oswaldo. Eu digo mesmo pelo seguinte, Todo mundo tem, a voz comum, a opinião comum de ligar política com corrupção, E aí, quando eu falo que a gente respirou dificuldades e os bons momentos de Maringá, é para evidenciar nesse sentido, Não só a nossa atuação política, mas muitos outros políticos de Maringá, agentes públicos de Maringá, tiveram uma atuação muito forte, muito ética, muito honesta. Por isso Maringá é uma cidade invejada hoje em todo o Brasil e referência até no mundo em algumas questões. A comunidade japonesa aqui em Maringá é bastante grande, não é isso, Willy? Perfeitamente. Nós devemos ser cerca de 3 a 5% da população, Mas é uma população com uma presença muito forte,
Até um certo tempo atrás, quando eu fazia o Jornal da SEMA, eu fiz durante 6 anos, né, eu seguia com mais proximidade essas informações. Graças a Deus, nós temos uma presença muito forte na sociedade. No vestibular, por exemplo, você pega o resultado do vestibular, esses 3 a 5% representam 15 a 20% dos aprovados no vestibular de Maringá. E assim, com os profissionais liberais, dentistas, médicos, engenheiros, né, o que mostra a perfeita integração, né, dessa etnia aqui na cidade. Agora, diferentemente do que se tem enquanto impressão, e o Oswaldo até poderá corroborar um pouco isso, talvez, né? O descendente de japoneses, num primeiro momento, ele ficou assim, Gilmar, com uma imagem de que ele era uma pessoa que discriminava as outras. Isso não é verdade, né? Nós estamos aqui na 3ª geração, já com 50% de miscigenação. A 4ª geração já existem estudos acadêmicos que falam que há 3/4 de miscigenação, né? Existem outras etnias por razões culturais, né, que têm até um certo distanciamento e uma preocupação maior até com essa questão, né, da etnia. Os alemães, por exemplo, no interior de Santa Catarina, estão lá na 6ª, 7ª geração e as crianças falando alemão, vão aprender português nas escolas, ainda hoje é assim. Essa cultura de falar o japonês aqui em Maringá também é cultivada entre os descendentes, ou ele? Não. Hoje não é cultivada, e se hoje ainda existe em Maringá, em nosso meio, a língua presente e viva, é por causa do fenômeno, né, migratório dos decassegues que foram ao Japão, viveram lá 5, 10, 15 anos, né, e voltaram e absorveram, entre outras coisas, a língua e trouxe de volta para o Brasil. A cidade de Maringá, ela teve muitas pessoas que saíram daqui e foram para o Japão, ganharam dinheiro lá, trouxeram dinheiro para cá. Como é que é esse movimento? Excelente pergunta, excelente oportunidade para a gente colocar algumas questões de uma maneira mais clara, né? Pela própria personalidade do descendente de orientais, ir para o Japão no primeiro momento significava uma vergonha, quase que um fracasso aqui no Brasil e ter que ir para o Japão. Agora, eu proponho sempre a seguinte reflexão. Muitos de vocês com certeza têm parentes, a maioria talvez amigos de descendentes japoneses, pessoas que foram ao Japão, Oswaldo, ficaram lá 3, 4, 5 anos e voltaram. Nesse período, ele acertou os problemas que ele tinha no banco, né? Ele comprou uma casa, ele comprou um carro, ele montou um negócio. Isso é quase que achar ouro em Rondônia, ou não é? Não é? Então, nós tivemos aí, infelizmente, durante esse processo todo, né, uma série de leituras negativas desse movimento Degasseg, né, que significou para o Brasil uma importância econômica fundamental. Durante mais de 10 anos, o dinheiro que vinha do Japão correspondia à exportação brasileira de soja, que era o principal produto de exportação do Brasil, né? Então o Brasil ganhou muito, a sociedade ganhou muito, não só financeiramente, quanto trazendo, né, essa referência cultural de um país de primeiro mundo para o Brasil, né? Então tem diversos aspectos positivos que não foram evidenciados e discutidos de uma maneira mais transparente. E eu acho que, durante esse período, acabou se perdendo essa oportunidade de consolidar uma discussão mais profunda sobre esse assunto, né, para que a gente pudesse, nós, comunidade de descendentes japoneses e a sociedade brasileira, aproveitar um pouco melhor esse momento. Acho isso uma pena. Esses japoneses no Brasil, depois voltaram para o Japão. Aqui são japoneses, lá são brasileiros. Como que fica isso na cabeça dessas pessoas? O Japão é um país singular, né? Eles têm lá o que pode ser confundido, num primeiro momento, como uma discriminação ao estrangeiro. Por isso, essa visão de nós mesmos, olhos puxados lá, sermos considerados estrangeiros. Se a gente analisar a história do Japão, ele tem uma peculiaridade. Talvez seja o único país do mundo que, até a Segunda Guerra Mundial, não tinha sido dominado por outra nação, por outro povo, né? Os países da Europa, das guerras que houveram pela Europa, e vai gente para lá, e vai o Gengis Khan para lá, e vai o Alexandre o Grande para cá, enfim, houve ali, não é, uma miscigenação muito grande de culturas, de costumes, né? E no Japão não. Então isso criou, na verdade, enquanto traço cultural, né, um certo cuidado do cidadão japonês em relação ao estrangeiro, porque ele nunca teve este contato até a Segunda Guerra Mundial.
Então, isso está no seio do povo japonês. Então, é natural que você chegue lá, não é, com a pele um pouco mais morena. Lá, o branco é muito valorizado, na pele muito clara, diferente no Brasil, aqui no Brasil, né? Então, a gente lá realmente é visto como estrangeiro e tem que ter esta consciência de que é estrangeiro sendo recebido, né, num outro país, né? Nós, descendentes japoneses, chegando lá, querendo ser japoneses, a pessoa está indo com a cabeça errada. Ele vai se dar mal. Aqui no Brasil, vocês são japoneses, no Japão, brasileiros. Nós somos brasileiros, né? Eu digo assim, porque muitas vezes aqui a gente fala, o japonês, dá a impressão que você é japonês, está lá no Japão. Agora, você no Japão acaba, é como que se diz, mesmo tendo os olhos puxados, tem o tratamento como brasileiro. Você tem-se a percepção que estaria fora do país aqui, fora do país lá também? Eu tenho 55 anos, né, na construção, né, da minha personalidade, né, das minhas relações sociais. Eu tive isso, já passei por isso. Hoje os meus filhos ainda têm isso, mas isso eu acho que já está bastante bem amenizado, até pela globalização de informações que a gente tem hoje, né? Mas a gente paga esse pato, né, pelos olhos puxados, pelos traços fisionômicos diferentes, pelas características, isso, Oswaldo. Porque o Brasil é um país multiétnico, não é? Tem aqui descendentes de alemães, de libaneses, né, de japoneses, de portugueses, né? Eu volta e meia, quando alguém me faz uma abordagem nesse sentido, falar, eu sou brasileiro, você é japonês, Augusto. Tá bom, você é descendente de que tribo? Eu pergunto para a pessoa, não é? Porque todos nós somos descendentes, né, de algum povo que veio de fora e está vivendo aqui no Brasil. Hoje nós estamos recebendo no Gente do Paraná o Willy Taguchi. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele também a respeito da internet, a respeito do Facebook. Ele que é muito militante também nessa área, mas daqui a pouquinho um breve intervalo comercial. Não é isso, Oswaldo Silva? Vamos sim, a gente volta já. A melhor compra de seminovos está aqui, na Edivaldo Veículos, nacionais e importados com a garantia de quem já está no mercado há mais de 30 anos. Financiamento em até 60 meses com taxas especiais, sem entrada. Além de uma grande variedade, você conta com atendimento personalizado. Avenida Anchieta, em frente ao Parque do Ingá. Uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa Gente do Paraná, aqui pela sua Rede Mercosul, a Record News para todo o estado. Junto conosco, o jornalista Oswaldo Sigles. Muito bem, Gilmar, isso mesmo. E eu quero agradecer a sua audiência nesta tarde, né, de domingo. Obrigado, você que acompanha o nosso Gente do Paraná. E a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Willy Taguchi. E a gente falou, né, no primeiro bloco a respeito desse movimento, né, do povo japonês, né, que veio para Maringá, as pessoas que voltaram para o Japão, que gastaram, né, o dinheiro, investiram, né, que foi ganho lá aqui, que deu uma força para a economia da cidade também, né, Willy? E você acompanhou esse movimento até mesmo porque você tem uma agência de viagem e acompanhou diversas histórias, né? Perfeitamente, Oswaldo. Só para ampliar um pouco mais o debate, né, é preciso entender o seguinte. Essa questão do fenômeno Dekasegi, chamado os descendentes orientais japoneses irem ao Japão, né, ela foi também acompanhada, é que aqui em Maringá os japoneses são em maior número e têm uma visibilidade maior, e além do traço fisionômico diferenciado, o que já ajuda a diferenciar, né, este assunto em relação ao Dekasegi. Mas nós tivemos, e com certeza muitos de vocês novamente reforçando aí o meu debate, né, tem amigos que foram à Europa, né, Portugal, Inglaterra, Espanha, tudo fruto de um momento econômico que o câmbio, as condições de trabalho, né, tornavam muito atraentes você ir trabalhar no exterior. Na questão dos japoneses, que sem dúvida nenhuma, até pela presença em Maringá, foi muito forte, ela teve um significado aqui para a cidade, no sentido social, no sentido econômico, muito forte, né? As imobiliárias chegaram, Oswaldo, a mandar a gente para lá. Teve imobiliária aqui de Maringá, inclusive, que abriu filial lá no Japão, né? Porque o imóvel sempre foi visto como um investimento muito interessante para as pessoas que estavam lá.
Então, com certeza, se você trouxer aqui alguém do ramo imobiliário, vai sentir saudades desse momento, né? Que hoje, eu costumo dizer o seguinte, acabou o movimento da CACIG? Não. Não diminuiu, mas não nesse sentido de ter acabado a presença do brasileiro lá. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, segundo o relato de informações de pessoas do meio, de veículos do meio, existem 200 mil brasileiros, descendentes japoneses no Japão. Eles não são decassegues, eles não estão lá temporariamente, eles são imigrantes. Né? São pessoas que estão lá 10, 15 anos, são pessoas cujos filhos fizeram todo o ciclo escolar lá. Tem pessoas lá fazendo faculdade já no Japão. Né? Então, são imigrantes, quer tenham se apercebido disso ou não. E, novamente, agradeço a oportunidade para o debate, né? Porque existe aí, então, vamos lá, 200 mil brasileiros da melhor qualidade, com uma excelente formação sociocultural, num país de primeiro mundo, né? Com a possibilidade de estabelecer uma ponte, que pode ser importante economicamente, inclusive. Então, eu acho que os agentes públicos, né, o próprio governo federal, se tivesse uma política pública voltada para isso, né, de gente que está lá, mas está louca para voltar para o Brasil. O próprio Sebrae, ele só te cortando rapidamente, o próprio Sebrae criou um programa específico para atender os decassegues, né, as pessoas que vinham para cá, queriam investir, mas precisavam de um apoio para no que investir, uma orientação, na verdade. Chama-se Projeto Decassegue, inclusive. É uma iniciativa louvável, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito enquanto brasileiro é o seguinte, nós temos aqui, enquanto cultura no país, né, a mania de achar que todo brasileiro, né, ele quer ser empresário, deve ser empresário, deve abrir o seu próprio negócio. E nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo tem perspicácia e talento para isso. O que teve de gente, Oswaldo, que quebrou o Gilmar, não é? Acreditando nisso, não, eu vou deixar de ser patrão, diz que é o sonho de todo brasileiro. Não é? Eu vou deixar de ser empregado, abrir meu próprio negócio. Então, o Sebrae tem um trabalho louvável nesse sentido, né, de abrir empresas. Mas o Sebrae, ele não tem, e nem sei se é o Sebrae que devia fazer isso, uma política voltada a criar um cenário, né, para que haja uma interação entre empresas do Japão. Esquece esse negócio de abrir negócio. Não é? Eu vejo isso com muita preocupação. Nós tivemos a Copa do Mundo ano passado, Oswaldo, né, disse que a Copa do Mundo ia trazer milhões para o Brasil, e quando eu vi a reportagem de quem estava ganhando, eu vi a gente fazendo quinquilharia para a Copa do Mundo. Então, é aquele empresário que ganhou dinheiro então com a Copa do Mundo, aí, numa reportagem que nós tivemos, que eu tive a oportunidade de ver, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu, que é o segundo maior ponto de atração turística do Brasil, o pessoal investiu lá para receber os turistas que vinham do mundo inteiro e parari, parará, e o cidadão amargando um prejuízo terrível. Não aconteceu. Então, é preciso filtrar. É por isso que, e a gente vai debater ainda sobre rede social, né? A rede social nos dá essa oportunidade. Não é você receber a primeira informação, nós vamos ter Copa do Mundo, vai ser maravilhoso, não é? E pronto. Aí, no dia seguinte, a notícia é outra, e no outro dia a notícia é outra. Na rede social a gente consegue burilar e trabalhar um pouco mais isso. Buscar essas informações lá de trás. Olha, fulano disse que ia acontecer, não é? E não aconteceu. Quer dizer que a Copa do Mundo foi para vender apito e foi para vender bonezinho e bandana verde e amarela? Foi só isso? Não. Não, eu acho que isso foi um processo de amadurecimento muito grande e graças a Deus a gente tem rede social hoje que permite a gente permear essas informações entre as pessoas, discutir e consolidar um grau de conhecimento, um grau de discernimento com mais qualidade numa próxima eventual possibilidade de nós termos uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Aliás, Oswaldo, eu, enquanto brasileiro, eu sou contra, porque na primeira nós já perdemos, porque o Barbosa levou aquele gol lá. Já ficou certo? Calma, né? Agora foi 7-1, não é? Acho que é melhor não também. É melhor não. Agora, já que você entrou nesse assunto, até Maringá contribuiu muito até com o futebol japonês, né? Nós tivemos um maringaense na seleção do Japão, que foi o Alex, né? O Alex, então, o Maringá contribuiu com o futebol japonês também. E outros que passaram pelo futebol aqui e que jogaram lá, no caso do Garça, na década de 90, né? E o que é mais interessante, já que vocês falaram que teve maringaense, que teve também aí, como se diz, na seleção, teve maringaense que acertou também o resultado de 7-1 no final.
da Copa aí foi japonês. Agora, em relação a 7-1 ainda, rapaz, eu fico pensando, né? Eu tenho 55 anos, eu já disse, né? Na Copa de 50, o Barbosa, um goleiro negro, levou um gol, né? Do Uruguai, né? E ficou estigmatizado. Olha, goleiro negro. Eu cansei de ler informação sobre isso. A seleção brasileira pode ter, não pode ter, e fica assina, não fica assina. Eu queria saber agora como é que vai se falar do goleiro loiro, não é? De olhos verdes, porque o cara levou 7. O Júlio César levou 7. Então não podemos ter mais goleiro loiro de olhos verdes lá na seleção brasileira. Então, esse tipo de discussão, Oswaldo, que eu acho altamente interessante, né? Eu gosto muito de futebol, né? Na Copa de 70, eu lembro muito bem, eram canhoteiros Gerson, Clodoaldo, Tostão. E aí a imprensa esportiva, Gilmar, falava assim, olha, vai ficar tenso o time, isso não vai dar certo, só ganhou a Copa. O que eu acho interessante é o seguinte, só para encerrar essa visão. Quando é todo mundo destro, quando todo mundo usa a perna direita, não fica pênsil, não é? Então, tem que se tomar muito cuidado quando você está aí ouvindo alguma coisa da imprensa, porque às vezes a imprensa fala alguma coisa só para ter o que falar, não é? E aí eu volto linkando de novo na questão da rede social. A rede social permite você pegar uma informação, um fato e analisá-lo, né, sobre todos os aspectos. Né? Nessas manifestações que a gente teve de junho do ano passado, 2013, né, a maior manifestação espontânea da história do Brasil. Foi só isso. Agora, para acontecer isso na França, Gilmar, só encerrando aqui, tiveram que reunir mais ou menos o mesmo número de pessoas, chefes de Estado do mundo inteiro. A do Brasil não teve nenhum. Foi só o brasileiro, né, e a crença dele. Vamos falar sobre rede social daqui a pouquinho, então, João? Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa conversa descontraída com o engenheiro Willy Taguchi. Daqui a pouquinho, Willy, você vai nos contar o que você exclui, compartilha, cutuca ou curte na internet. Daqui a pouquinho no programa Gente do Paraná. Sofisticação, qualidade, conforto. A rede de Hotéis Elo oferece a melhor infraestrutura para a sua segurança e bem-estar. Em Curitiba, Hotel Elo Inn, na Rua Augusto Stelfield, e Hotel Elo, na Rua Amintas de Barros. Em Maringá, na Avenida Duque de Caxias. Mais informações, www.hoteiselo.com.br. Hotéis Elo, criado para você. Você está acompanhando pela Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado do Paraná, o programa Gente do Paraná. Nós estamos direto do Hotel Elo em Maringá. Sempre lembrando, você que vem a Maringá, a Curitiba, se hospede bem. Se hospede no Hotel Elo. Junto conosco também, Estilo Cabeleireiros. Um evento importante, você tem que chegar em alto estilo. Em Maringá, você que é noiva, você que é empresário, todo mundo se encontra aqui na Cidade Canção, no Estilo Cabeleireiro. A outra dica, Elícia e Regis Noivas. O traje que você precisa, você encontra também na Elícia e Regis Noiva, aqui na cidade de Maringá. Bom, nós estamos recebendo o Willy Taguchi, não é isso, Oswaldo Siglis? É isso mesmo, Gilmar. E a gente estava falando, começamos, né, no outro bloco a falar de rede social, e o Willy, ele tem uma atuação em rede social, inclusive, na última eleição, a campanha para vereador, ele foi candidato a vereador, né, Willy? E a sua campanha, sim, ela foi especificamente nas redes sociais. Perfeitamente, exclusivamente nas redes sociais. Eu te confesso, Oswaldo, que para um cara, né, da minha geração, a gente tem que se adequar. Nós temos uma dificuldade maior para poder se adequar a essa toda inovação tecnológica. Antigamente, a gente era mais ou menos assim, na geração do meu pai. Você comprava um rádio, era o rádio da família, né? Na tua infância, o rádio estava lá na sala, né? E aí, na sua adolescência, estava lá na sala, e seu pai morria, o rádio estava lá na sala. Então, criava-se com isso uma zona de conforto, não é? De não se mudarem as coisas são assim mesmo. Então, é muito importante psicologicamente, eu acho, perceber isso, né? Essa é a minha opinião, né? Hoje,
o mundo, a tecnologia, a globalização não permitem mais zonas de conforto. Você tem que permanentemente estar se adequando a esses novos tempos, a essas novas ferramentas, né? Eu já vi tecnologia nascer e morrer. Algumas eu nem usei, não é? Eu lembro muito bem, os mais antigos vão se lembrar, eu comecei usando o disquete, depois apareceu um tal de disquetão, que era um mais gorduchinho assim, não é? Então, é preciso um dinamismo muito grande. E graças a Deus, eu tenho conseguido, né, me adequar a essas novas ferramentas e tenho sim uma atuação muito grande em redes sociais. Oi, o que você curte na internet? O que eu curto na internet? O grande barato que eu acho, a questão mais eloquente que eu acho de rede social, de internet, né, é a rede social. Que a rede social nos permite ter acesso à opinião, né, às almas, ao pensamento de milhares de pessoas, sem você ver classe social, sem você ver o perfume que ele está usando, sem você ver o carro que ele está usando. É gente que pensa como você. Se as pessoas, Gilmar, isso eu vou colocar dentro da minha experiência, eu lido com rede social já há muito tempo, pensam que ali só tem a classe mais abastada, né, a classe que tem mais recursos, né? Se as pessoas pensam que só tem pessoas desse nível social, estão redondamente enganadas. Em rede social hoje, você encontra todo o espectro social. Eu tenho amigos lá que são zeladores, eu tenho amigos lá que são caseiros de chácara, não é? Pedreiros, médicos, todas as classes sociais. O que você cutuca na internet? O que eu cutuco é a minha capacidade de indignação. Ela pula do peito, se a gente pode criar uma analogia com cutucar, né? Eu não posso admitir, eu enquanto brasileiro, algumas situações em que parecem consolidadas, Gilmar, e a gente acaba aceitando. Eu não sei se você sabe, meu amigo, né? Mas você que tem dificuldade de pagar o plano de saúde da sua família, você paga um plano de saúde, né, vitalício para toda a vida, para o cidadão, para a esposa do cidadão, para os filhos do cidadão, sem limite de gastos, né, que é o tal do senador, né, que é a figura do senador. Isso está consolidado na nossa sociedade e a gente não questiona isso, né? Então, isso eu cutuco bravamente. Está errado. Eu tenho certeza que muitos senadores concordam comigo. E aí, por uma questão lá de companheirismo, de coleguismo entre um e outro, não colocam essa questão ao debate. É preciso a gente abrir debate sobre essas e outras questões, e aí eu cutuco muito mesmo. E o que você exclui na internet? Pessoas com opiniões muito radicais, sejam ideológicas, sejam religiosas, não é? Nós temos que conhecer cada um e respeitar a opinião de cada um. Eu tenho diversas pessoas lá que não comungam comigo da mesma ideologia política, por exemplo, que é um campo que eu atuo assim, mais fortemente, né? E desde que elas me respeitem, eu não as excluo, não é? Agora a gente percebe, tem aí um batalhão de poucas pessoas, na verdade, né, que eventualmente sejam até remuneradas para isso, que estão lá para tentar desqualificar. Eu acho uma perda de tempo enorme. Internet só tem lugar para a verdade, né? O boato, ele morre em 5 minutos. O que você compartilha, Willy? Eu compartilho as pessoas injustiçadas, né? As pessoas do povo que poderiam ter acesso às mesmas, que deveriam, que têm o direito de ter acesso às mesmas pessoas que todo mundo e não tem. Nós tivemos um caso recentemente, né, de um sequestro. Eu estava falando com o Oswaldo agora há pouco tempo, de uma sobrinha de uma professora amiga minha, eu sou professor no Colégio JK, que ela foi sequestrada e não tinha na cidade que ela morava nenhum policial na ocasião. A família ficou 4 dias sem policiais. Então, nós ficamos ali, iniciamos na terça-feira um movimento para chamar a atenção do governador Beto Richa para essa situação. Na sexta-feira, o governador, em rede social, né, respondendo aos reclames da rede social, ao clamor da rede social, essas foram as palavras do governador Beto Richa, colocou um delegado que resolveu o caso em um dia. Então, isso realmente eu compartilho. Eu não admito. Todos nós temos o mesmo direito. Só queria deixar um último recado. Para mim, política só tem 2 jeitos de ser. Ou você é ativo, ou a política te faz passivo. A escolha é sempre sua. E a gente volta domingo que vem, aqui na Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado. Até domingo.